2 Reis, capítulo 5, versículo 10, vamos ler do 10 ao 14. Diz assim o texto: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele me curaria, me sararia, que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz, para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua lepra, ou a sua pele, tornou-se como de uma criança, a lepra saiu. Ok? É um texto muito conhecido, e é difícil pregar uma mensagem quando todo mundo já sabe como a mensagem acaba. Mas é esse o grande segredo da palavra de Deus. Deus pode fazer um texto que você conhece, trazer uma revelação nova para o seu coração. Então esteja aberto para ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Deus, nós pedimos a tua presença aqui. Palavra não é luxo, palavra é necessidade. A gente precisa, Senhor. A gente precisa te ouvir. Por favor, brada aqui, Senhor. Mas brada mesmo, para que a tua voz alcance os lugares mais sombrios da minha alma, para que a tua voz encontre os lugares mais doentes do meu espírito, para que a tua voz me confronte, para que eu entenda o que eu preciso viver. Me ajude, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu creio que o maior papel do Espírito Santo é a cura, é nos curar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, e principalmente o Espírito Santo nos curar do pecado, gerar o arrependimento, nos ajudar a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos curar, porque realmente o pecado nos adoeceu muito. Nós nos tornamos pessoas muito doentes por conta do pecado. E veja, eu não estou falando da doença do hospital, eu estou falando da nossa doença. Como a gente é complicado, não é? Como nós somos pessoas complicadas. Como parece que olhar para a mesma coisa gera tanta opinião divergente. Já participou de reunião de condomínio? Já participou de assembleia? Parece que alguma coisa que é tão óbvia para você, está na cara que aquilo é o certo. Tem uma pessoa sentada do teu lado que vê totalmente diferente e fala: isso é um absurdo. Aí você fala: como pode? Está na cara que o correto é fazer isso. E tem um camarada dizendo que o teu correto é um absurdo para ele. Pois bem, toda essa loucura, essa bagunça, essa confusão foi gerado pelo pecado. Nós somos uma confusão ambulante. E eu peguei essa palavra como exemplo de Naamã, porque o pecado, ele é realmente como uma lepra. A principal característica da lepra é tirar do leproso a sensibilidade. Se ele pega numa leiteira fervente, a mão queima, a pele cria bolha, mas ele não sente dor. Se um prego entra na sola do pé, machuca, sangra, pode dar tétano, mas ele não sente dor. Não sente. O pecado é mais ou menos isso. A gente está se arrebentando, está se destruindo, está perdendo tudo que é mais valioso, está sangrando, está se deformando, o patrimônio está indo para o espaço, a família está ruindo, o casamento está seco, mas a gente não sente dor. Veja que o papel do Espírito Santo nos curar é um papel muito importante.
E aí a gente, enquanto está no pecado, a gente fala para Deus assim: ah, Senhor, porque não dói. Eu nunca estive tão bem, eu nunca estive tão melhor. E Deus olha para nós e fala: eu nunca te vi tão pior. Eu nunca te vi tão longe. Quantas vezes a gente pode estar dizendo para Deus: ah, Senhor, muito obrigado, porque eu nunca estive tão bem. E Deus pode dizer: eu nunca te vi pior. É isso que a gente tem que começar a refletir. Porque o principal problema do pecado é adiar a decisão que a gente tem que tomar. O pecado nos faz empurrar tudo com a barriga. Trabalha nos bastidores, com as cortinas fechadas, e tudo nos bastidores. Só que tomar decisões custa caro. Não custa caro tomar decisão? Mas não tomar decisões custa tudo. Custa caro tomar uma decisão. Custa caro tomar a decisão de servir a Deus, de ser um dizimista, de abrir mão do pecado. Custa caro, talvez custe uma amizade, talvez custe um relacionamento, talvez custe um desprezo. Custa muito caro tomar decisão. Mas passar uma vida inteira sem tomar uma decisão não vai custar caro, vai custar tudo. E esse é o nosso problema. Porque decidir, como está aqui no tema, decidir machuca sim. Toda decisão machuca. Só que não decidir mata. E eu prefiro estar machucado, porém vivo, do que morrer. Eu não sei quem eu sou, até ouvir da boca de Deus quem eu sou. E esse é o nosso problema. A gente não sabe quem é. E não tomamos decisão para ouvir de Deus quem nós somos. E aí as pessoas vão dizendo para mim quem eu sou. Você é frágil, você é pequeno, você é confuso. E eu vou aceitando o que todo mundo diz, mas eu não pergunto para o Criador o que eu sou. Quem sabe o que a criatura é, quem a fez. E até o dia que eu escute de Deus quem eu sou, eu não tenho identidade. E tudo aquilo que você não governa, governa você. Tudo aquilo que você não assume o controle, te controla. Tudo aquilo que você não domina, te domina. E esse é o nosso problema. A ausência de decisões vai mexendo com a gente. E aí a gente não decide, e tudo que acontece é o fatalismo. Gente, a vida não é como a chuva, que a gente não controla. A vida não é como o vento, a vida tem controle. Deus deu uma vida para você cuidar. Deus te deu uma vida para você decidir, para você escolher. Não diga que a sua vida é fruto de um fatalismo. Não, você está onde está, vivendo o que está vivendo, provando do que está provando, porque tudo isso é fruto de escolha. Nós estamos exatamente onde as nossas escolhas nos levaram. Por que você está sentado nesse culto assistindo? Porque a tua escolha te trouxe a sentar. Escolher. Por que alguns não estão aqui? Por que alguns desviaram ou saíram? Porque escolheram. Mas a gente fala o quê? A gente não toma decisões porque decidir machuca. E aí a gente fala assim, quando alguém nos confronta. Quando alguém nos confronta, alguém chega para a gente e fala: mas você acha que eu gostaria de estar desse jeito? Pensa bem, você acha que eu estou assim porque eu quero? Não é isso que a gente fala, não? Você acha que se eu pudesse escolher, eu escolheria passar por isso? Você acha que eu estou assim porque eu quero? Você acha que eu estou doente porque eu quero? Você acha que eu estou triste porque eu quero? Quem fala isso está querendo dizer o quê? Que foi um fatalismo. Alguma coisa aconteceu que está além da força dela, da inteligência dela, chegou e a destruiu. E a gente tem que parar de pensar como Adão. Nós temos que tirar da nossa cabeça esse pensamento errado de Adão. Quando acontece alguma coisa errada na vida de Adão, ele transfere a culpa para o primeiro que ele vê. Não foi isso que Adão fez? O que você fez, Adão? Foi a Eva. Por que você está assim? Foi o fulano, foi o ciclano. E a gente está tão doente, que o nosso maior problema não é o corpo, mas é o coração doente. Pessoas em cima do muro, indecisas em relação à fé, indecisas em relação a tudo, sempre postergando decisão, protelando decisão, decisões importantes, decisões que te dariam uma nova envergadura, um novo ritmo, um novo impulso, decisões. E a pior coisa que você pode fazer na sua vida é não decidir.
A pior coisa que você pode fazer em relação a tudo é não decidir. E eu prefiro fracassar numa decisão do que simplesmente não decidir por covardia. É preferível você falar assim: olha, quebrei minha cara, mas eu provei da escolha. Porque uma escolha errada, ainda assim você ganha aprendizado. Ainda assim você ganha experiência. Do que passar a vida inteira esperando. Tem gente esperando a pandemia passar para ver o que vai fazer da vida. Tem gente esperando a economia voltar para ver se vai abrir empresa ou não. Quando a pandemia passar, esse camarada já acabou. Porque nós nunca deveríamos paralisar as decisões que temos que tomar. Porque quem nos abastece não entra em crise. Quem nos abastece não entra em Covid-19. Quem nos abastece não tira férias, não tem greve. Quem nos abastece continua sentado no trono onde sempre esteve. E você não pode parar de decidir simplesmente porque a fase não é favorável. Nós temos que tomar decisões. Porque se você não decide, alguém decide por você. Se você não decide melhorar, alguém decide mandar você embora. Se você não decide investir no seu casamento, alguém decide terminar o casamento por você. Se você não decide ser espiritual, Satanás decide te arrancar da espiritualidade. Se você não decide adorar, Satanás vai fazer você decidir ir para a cachaça, para o sexo ilícito, para alguma coisa. Se você não decide, alguém decide por você. E esse é o nosso problema. O medo de decidir, o medo de se posicionar. Mas eu prefiro, repito para você, eu prefiro tomar uma decisão errada, com a motivação correta, mas uma decisão errada, para dizer, pelo menos eu tentei, do que abrir a minha boca para dizer, não sei o que está acontecendo, parece minha vida uma enchente, estão me levando, minha vida parece uma enchente, eu acordo e não sei para onde eu vou. Nossa, os meses passam, tem meses que eu estou melhor, tem meses que eu estou pior. Como é que você está? Ai, essa madrugada, graças a Deus, eu consegui dormir melhor. Eu vou torcer muito para que nessa madrugada eu durma melhor. Sua vida é... Será que a gente é tão porcaria que as coisas vão decidindo se o nosso dia é bom ou não? Será que a gente é tão porcaria que simplesmente alguma coisa nos leva para algum lugar? E eu estou esperando e torcendo para isso que me leve para um dia melhor. Será que a alegria é o acaso ou é intencional? Será que fé é acaso ou é intencional? Será que maturidade é acaso ou é intencional? Você precisa decidir. Machuca decidir, machuca, contraria, dá vontade de chorar. A gente tem medo, a gente treme na base, a gente fica, porque toda decisão tem risco. Toda decisão é arriscada, é perigosa. Mas se você não decidir, você não vai se machucar, você vai morrer. Você vai morrer. Ninguém levanta dizendo, eu quero ter depressão. Ninguém levanta. Alguém levanta dizendo, ai, que hoje eu quero ter depressão. Ninguém levanta. Ninguém levanta dizendo, ai, hoje eu quero ter síndrome do pânico. Ninguém levanta. A gente levanta e de repente a depressão está lá. A gente levanta e de repente a síndrome do pânico está lá. Porque a ausência de decisões foi empoeirando tanto a nossa vida, tanto que qualquer coisa se acha no direito de se apoderar da gente. E aí, sem pedir permissão, entra. E aí a gente definha, quebra. Porque se você não decidir, alguém vai decidir por você. E o que nos adoece? Tem um monte de coisa. O que nos adoece? Vou citar algumas. Abuso. Mas o principal abuso não é o abuso do outro em relação a você. O principal abuso sou eu comigo mesmo. É quando você quer ser alguém que você não nasceu para ser. Quanta gente doente porque até hoje não aceitou e quer ser quem não nasceu para ser. É a mesma coisa que a vaca querer voar e o passarinho quiser pastar. Quanta gente arruinada porque até hoje não decidiu ser quem nasceu para ser e quer ser uma pessoa, quer ser o pai, quer ser a mãe. Quanta gente doente por conta de palavras. Doente, parou de tomar decisão porque foi magoado. Enfim, o abuso verbal, bullying. Porque a gente está numa geração tão ruim de palavra, que ouvir um eu te amo já apaixona. A gente escuta tanto lixo, que parece que ouvir um eu te amo de alguém já é o amor da minha vida. Já é o amor da minha vida.
Da mesma forma que a gente se apaixona no eu te amo, também se magoa na primeira discussão, na primeira ofensa. Porque nós estamos doentes por ausência de palavra. Quantos estão doentes por ausência de perspectiva? A Bíblia diz no Provérbios 13:12 que a ausência de esperança, a esperança adiada, adoece o coração. Quantos doentes por solidão? É provado cientificamente que uma pessoa que se considera sozinha, em média diminui 8 anos de sua vida. A ciência diz isso. Se é verdade eu não sei, a ciência diz. Decepções. Quanta gente doente e não decide porque foi decepcionada. Nós temos decepção com muita gente, mas se você olhar um pouquinho à volta, tem sempre algumas pessoas que te alegram, que fazem bem para você. Quantas pessoas doentes por competição, aquela competição desenfreada de ganhar mais, de ser o melhor, de ter o carro melhor. O camarada nunca desfruta de nada, porque se os amigos, se o círculo melhora, se os amigos que estão à volta melhoram, ele não está satisfeito, não consegue ser grato por nada. A doença de não buscar a Deus, a doença de querer música, de querer mensagem, mas não querer buscar a Deus. Você pode ouvir todas as minhas pregações, isso não te faz buscar a Deus. Você pode vir todos os cultos, isso não te faz buscar a Deus. Você pode cantar todas as músicas que a gente canta aqui, e ainda assim você pode não buscar a Deus. Buscar a Deus não tem nada a ver com alguém, é você e ele e você. Se você precisa de alguém para encontrar a Deus, você nunca encontrou a Deus. Você não precisa do pastor Diego para encontrar a Deus. Você não precisa da Lírio para encontrar a Deus. Você só precisa ter vontade e decidir que você vai encontrar a Deus. A maioria das coisas que a gente não acha na nossa casa é porque não procura direito. É verdade ou não é? A maioria já viu filho procurando coisa? Eu sei porque tinha coisa que minha mãe, eu já fui muito mais tempo filho do que pai, então eu vou falar como filho. Minha mãe falava: mãe, cadê tal coisa? Tá lá. A gente dá meia hora, olha 2 segundos no guarda-roupa e já grita: eu não achei. Aí vem a mãe, com a rajada, a mão já vai entrar no meio de tudo e tá aqui, menino. Você não enxerga não? Tá aqui. Por que a gente não acha? Não é porque não está lá, é porque a gente não procura direito. Buscar a Deus a gente não acha porque não procura direito, porque é preguiçoso, porque é lento, porque é para ontem. Quantas pessoas doentes por conta da inércia, a paralisia, não fazer nada, e outros doentes principalmente por causa do pecado. E aí você vai dizer: pô pastor, você está falando tudo isso, e o que tem a ver com Naamã? Tem a ver que a vida de Naamã mudou por causa de uma decisão. Quem Naamã era? Por fora, guerreiro, valente, campeão, general, medalhas. Por fora, nobre, excelente. Mas por dentro, leproso, doente, insensível, podre, cheirando mal. E isso que o pecado faz com a gente. Por fora, medalhas, nobreza, e por dentro, vazio, culpa, inércia, solidão, peso na consciência. Exatamente o que o diabo quer fazer conosco. Naamã é o script do que o diabo quer fazer comigo e com você. Por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. É exatamente isso. E eu repito: decidir machuca, mas não decidir mata. E aí Naamã toma uma decisão. Naamã toma uma decisão de sarar. Ele quer sarar. Ele ouve a serva dele na Síria, a menina fala: se o senhor conhecesse o meu Deus, ou o profeta da minha terra natal. Naamã pega uma comitiva, ele é rico, é general, ele pega ouro, prata, pega especiarias, monta uma comitiva, vai até lá, fala com o rei rasga as vestes e fala: não é possível. O rei de Israel fala: não é possível, você quer guerra comigo, porque eu não tenho o poder de te curar. Você está de brincadeira, você veio aqui, você sabe que eu vou dizer que não posso te curar. Então você veio aqui para arrumar pretexto para a gente brigar, não é isso, Naamã? O rei rasga a veste, e aí Eliseu fica sabendo que o rei rasgou as vestes, fala: não, manda ele me visitar. E aí Naamã idealizou que ele ia chegar na casa de Eliseu. Eliseu ia para fora e pôr as mãos sobre Naamã e dizer: olha Deus, eis que Deus manda te dizer, seja curado, enfim. Eliseu nem olha para a cara de Naamã. Eliseu fala: olha, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão e ele vai ser curado. Mas o que eu acho interessante é que para tomar uma decisão, eu vejo em Naamã 3 coisas. A primeira delas: você nunca vai tomar uma decisão até você admitir que você precisa de algo. Naamã só tomou uma decisão de ir até Deus porque ele admitiu que estava doente.
Não adianta você tomar uma decisão porque as pessoas pedem. Não adianta você querer tomar uma decisão porque é uma pressão da mulher, do filho. Quanta gente vem na igreja porque sofre e passa 2 dias e vai embora. Você só consegue tomar uma decisão quando você admite que você precisa de alguma coisa. Depois de admitir que você precisa de alguma coisa, você precisa acreditar verdadeiramente naquilo. Você precisa acreditar verdadeiramente que aquele que você está buscando é verdadeiro. Ele não é uma sensação, ele não é um frio, ele não é um vento, ele é real. E gerar uma ação concreta. Agora, olhe para mim um instante. Não foi difícil para Naamã admitir que ele precisava de algo. Nós não temos dificuldade em admitir que precisamos. Naamã admitiu rapidamente que tinha lepra. Naamã também não teve dificuldade em acreditar no Deus que a menina falou que era real. Aonde estava a dificuldade de Naamã? Toda decisão precisa de 3 coisas. Eu preciso reconhecer que preciso, eu preciso acreditar verdadeiramente, e eu preciso gerar uma ação concreta. Naamã não teve dificuldade em reconhecer que precisava. Naamã não teve dificuldade em acreditar verdadeiramente que Deus era real. Onde estava a dificuldade de Naamã? Em gerar uma ação, em tomar uma decisão. Não foi difícil para ele pegar uma comitiva e ir até o rei, até Eliseu. Não foi difícil para ele reconhecer que estava doente. Mas na hora que Eliseu falou, mergulha no Jordão, aí o negócio ficou feio. Na hora que Eliseu falou, ó, tá bom, você já reconheceu que precisa de algo, você crê no meu Deus, agora tem uma coisa que você tem que fazer, mergulha no Jordão. Ah, peraí, aí não. Lá onde eu moro tem rios melhores. Peraí, o Jordão é um rio sujo, é um rio caudaloso, tem rios limpos. Naamã é exatamente a gente. A gente chega na igreja, a gente sabe na ponta da língua o que a gente precisa. A gente acredita em Deus, mas na hora de tomar uma decisão, a gente não toma. Se eu perguntar para começar de mim tudo que a gente precisa, a gente vai falar. Se eu perguntar para você, você crê em Deus? Você crê que Deus pode mudar a sua vida? A gente diz, creio. Mas na hora de mergulhar no Jordão, na hora de fazer a minha parte, a gente trava. Porque nós somos péssimos em tomar atitude. Somos bons em admitir nossos erros. Somos bons em admitir nossas falhas. Somos bons em acreditar em Deus. Mas somos péssimos na hora de tomar uma decisão. Somos péssimos. Péssimos. E Deus não derrama água limpa em copo sujo. Deus não derrama água limpa em coração desobediente. Não adianta, se eu não tomar uma decisão em relação a Deus, não adianta você trazer sua oração, trazer sua necessidade em oração. Não adianta ficar aqui chorando, eu te amo Jesus, não adianta. Tem que obedecer, tem que tomar uma decisão, tem que mergulhar no Jordão, tem que fazer uma decisão que contraria talvez o que eu gosto, o que eu quero. E você fala, mas pastor, essa decisão machuca. É lógico que machuca. Imagine um general do maior império da época tirar a farda, mostrar sua sujeira para os outros, ficar leproso na frente dos outros, na frente dos seus subordinados, na frente dos seus soldados. Imagine mergulhar num rio que não é o rio mais limpo do mundo, não é o melhor rio para estar, e mergulhar, e não é uma vez, são 7 vezes, puf, 7 vezes o camarada, talvez devia ter um soldado ali com rindo de canto de boca. É uma humilhação. Mas é que está, decidir machuca, decidir pode quebrar, mas não decidir me faz voltar para casa leproso e morrer em poucos dias de lepra. Decidir pode me fazer perder coisas, perder meu orgulho, perder algumas coisas que, nossa, eu sou um grande general, eu sou um camarada, eu tenho família. Nossa, decidir custa, mas decidir traz a cura, e não decidir te mantém doente. E todos nós sabemos que tem um Jordão correndo aqui agora. Tem um Jordão. E talvez o mergulho que você precisa hoje é a gratidão. Talvez você creia, você sabe o que você precisa. Talvez você sabe que Deus é real, mas talvez você só não recebeu o milagre porque você não decidiu ser grato. Sua boca é um poço de lamento. Talvez seu mergulho seja a gratidão. Levantar a mão e dizer, tá bom Senhor, essa é a minha ação. Eu serei grato pelo que tenho, serei grato pela minha casa. Talvez muitos aqui não foram curados porque não mergulharam na gratidão. São bons em reconhecer o que precisam, são bons em reconhecer que Deus é real, mas são péssimos em agir. Talvez outros, o mergulho seja parar de valorizar os problemas.
acorda falando de problema, dorme falando de problema. Talvez esse seja o seu mergulho, talvez seja isso que você tem dificuldade, que seu ego não queira, mas talvez seja isso que vai fazer você tomar uma ação, porque Deus já sabe o que você precisa, você já falou para Ele, Deus já sabe que você crê nele, mas cadê sua ação? Nenhuma decisão é concreta, só eu falando para Deus o que preciso, e só eu dizendo que Ele é real. Eu preciso fazer minha parte. Talvez a sua parte seja parar de falar dos seus problemas como alguém insuportável, que ninguém aguenta mais estar perto, alguém como um leproso, que está afastando todo mundo, ninguém que aguenta ficar perto de você, só que você não sente, porque está insensível, ninguém suporta mais você, ninguém suporta mais ouvir o tom da sua voz, porque você fala da mesma coisa o tempo todo, ninguém suporta mais estar perto, porque você nem se dá conta, como um leproso, vai se queimando, vai se machucando. Está na hora de você começar, talvez o seu mergulho seja parar de falar dos seus problemas. Tem gente que se o problema resolver, ela morre, porque não vai ter mais nada para falar. Se o problema resolver, ela fica sem assunto, só vai morrer, porque o que aconteceu? Por que você está parada? Por que você está assim em pânico? Estou em choque. Por quê? Porque meus problemas acabaram. Vamos conversar. Eu não sei o que falar, eu não sei, porque eu passei 40 anos da minha vida convivendo com essa desgraça, falando dessa desgraça. Agora que a desgraça foi embora, eu não sei o que falar. Talvez seu mergulho seja esse. Talvez seu mergulho seja parar de transferir as suas feridas para os outros, parar de querer fazer os outros sofrerem onde você sofreu. Ninguém tem culpa da vida que você teve, ninguém tem culpa do que aconteceu, e talvez você não foi liberto ainda, porque você vive transferindo para os outros as mesmas armas que usaram contra você. Você bate com os outros do mesmo jeito que bateram em você, você ataca os outros do mesmo jeito que você foi atacado, e você esquece que Jesus Cristo tem bálsamo, Jesus Cristo tem cura. Você não precisa repercutir a agressão, você não precisa reverberar a dor, porque você não precisa, você pode ser curado. E talvez o mergulho é parar de transferir suas feridas para os outros. Pais machucados que fazem filhos machucados, e filhos machucados que fazem netos machucados. E aí quando você pega a árvore genealógica da família, é a mesma tranqueira, é o mesmo problema, é o mesmo enfado, porque é um transferindo para o outro. E todo mundo na igreja, e todo mundo adorando a Deus, e todo mundo dando dízimo, e todo mundo orando, mas ninguém fazendo a sua parte, porque é fácil reconhecer o que preciso, é fácil reconhecer que estou leproso, é fácil dizer que Deus é real. Agora é difícil fazer a minha parte, é difícil tirar minha Rebeca, tirar minhas medalhas e mergulhar no Jordão. Mas Deus está dizendo para muitos aqui: pare de ferir os outros, pare, esse é o seu mergulho, esse é o seu mergulho. Pare de machucar os outros. Talvez seu mergulho seja parar de usar a sua boca para responder o óbvio. Qual a primeira palavra que vem depois de eu me machucar? Qual é? Se você é um ser humano, você vai dizer ai, né? Ai, né? Sim ou não? Por quê? Porque é óbvio dizer ai. Ai. Alguns falam até coisas mais do que o ai. Ai. Mas um cristão não pode responder o óbvio. O óbvio do machucado qual é? O ai. Ai! E o que não é óbvio? Machucou? Glória a Deus! É claro que é uma metáfora, não estou dizendo para você dar glória a Deus quando se machucar, mas estou falando nos quesitos das batalhas da vida, quando você é contrariado. Talvez o seu mergulho seja doutrinar a tua boca para não falar o óbvio, não falar o que é normal, mas talvez seu mergulho seja dizer: Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe que eu amo, mas a minha atitude é: eu vou vigiar minha boca para não falar o que eu quero falar. Talvez esse seja o seu mergulho, talvez seja isso que está impedindo você de ser curado. Fala: pô pastor, eu faço tudo certo, eu oro. Não é orar para dizer o que você precisa, é tomar sua ação. Talvez seu mergulho seja cantar, simplesmente cantar, porque quem canta é feliz, quem canta é bem resolvido. Pode ver quando a patroa está cantando, quando o patrão está cantando, quando o filho está cantando, há uma felicidade, principalmente aquele canto espontâneo, principalmente quando você está distraído e canta. Agora quando está em silêncio, é um problema. Quem canta
Quem canta, não dá para cantar espontâneo triste. Ninguém canta triste. Ninguém canta triste. O canto, ele flui de uma alma livre. A música, é por isso que a música de todas as artes é a única que se manterá no céu. A música, ela é a arte da liberdade. A música é a arte da expressão. A música é a arte da alma. A música é a arte do encanto, os acordes, as melodias, os ritmos. O nosso corpo é um corpo musical. Pode perceber, você pode estar no metrô, no ônibus, se tem uma música perto, até distraído, a perna começa a mexer, a mão começa a bater, porque o nosso corpo é musical. O nosso corpo reage à música, porque nós somos feitos para a liberdade. Foi para a liberdade que o Filho nos libertou. Nós somos livres. E talvez o seu mergulho é simplesmente cantar. Talvez o seu mergulho é no dia triste cantar. Pastor, só isso? É só isso. No mundo espiritual não é só isso, porque você está dizendo que apesar da lepra, apesar de tudo, eu estou tomando uma decisão de cantar. E porque eu prefiro sofrer cantando do que não cantar e morrer doente com a minha alma amargurada. Eu prefiro sofrer, tomar a difícil decisão que me faz sofrer, do que não decidir e deixar o diabo decidir por mim, deixar a dor decidir por mim, deixar as enchentes me levarem para onde quer. Não, se decidir machuca, eu prefiro ser machucado por uma decisão do que morrer pela ausência de decisões. Talvez o seu mergulho seja deixar pessoas se sararem. Eu sei que tem muita gente que foi ferido por pessoas e não acredita mais nos outros. E eu quero dizer uma coisa, que não é porque alguém te feriu que todo mundo vai te ferir. Não é porque alguém pisou na bola com você que todo mundo vai pisar na bola com você. Talvez seu mergulho é decidir dar uma nova chance para alguém, para entender que Deus pode fazer algo novo. Talvez seu mergulho, quantas pessoas falam, eu não confio mais em ninguém, pastor. É claro que eu não vou confiar ao ponto de colocar minha vida na mão de alguém. Mas nós somos seres relacionais. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de amigos de carne. Claro que toda amizade tem que ter um limite. Eu não vou transferir para um amigo o que eu tenho que transferir para Deus. Mas você não pode, por conta de uma decepção ontem, deixar que as pessoas parem de se aproximar de você. Talvez esse seja o seu mergulho. Talvez o seu mergulho seja simplesmente perdoar alguém. Perdoar. Não adianta você dizer para Deus que você precisa de uma cura da lepra e dizer que Ele é real. Talvez o seu mergulho para a tua vida mudar é perdoar alguém. Olha que interessante. Você não pode se curar. Você não pode? Fala comigo, eu não posso me curar. Mas do outro lado, Deus não pode decidir. Quem pode te curar? Quem que pode te curar? Quem que pode te curar? Só que do outro lado, Deus não pode decidir por você. Ai pastor, aí vem aqueles religiosos, Deus pode tudo. Vai ler a Bíblia, Deus não pode tudo. Deus não pode forçar você a nada, Ele te deu livre-arbítrio. Você não pode se curar e Deus não pode decidir. Como que eu resolvo esse dilema? Eu decido deixar Deus. You came in late with a scarlet grin, dust on your shoes, fire on the skin. You said I'm not here to be polite. Then you stole my pulse in one hard night. Your hand on the table, mine on the air. Every little danger felt like a prayer. You move like you know where the trouble starts, and I keep dancing into your spark. So I can't look away when you say my name. The room turns thin and I'm not the same. Baila, baila, mami, pull me in. Baila, baila, mami, make me lose my sin. Baila, baila, mami, take the whole night slow. Baila, baila, mami, don't let me go.
burning through the summer heat. Heel tap tapping out a broken beat. You laugh like trouble, sweet and bold, and I'm getting brave where I used to fold. Oh, I can't look away when you say my name. The room turns thin and I'm not the same. Baila, baila, mami, pull me in. Baila, baila, mami, make me lose my sin. Baila, baila, mami, take the whole night slow. J'ai du sable aux semelles et ton nom dans la peau. Le jour mord mes épaules, la nuit change de tempo. Sur la table une orange, un verre fendu, des billets. Je parle bas, je dérange, mais je viens pour gagner. Approche, regarde-moi, j'ai la braise et la foi. Quand je tombe, je me relève. Quand tu doutes, je m'élève. Cœur en arrière, ça brûle encore, ça brûle encore. Cœur en arrière, je tiens debout, je tiens plus fort. Cœur en arrière, ton regard me coupe en deux. Cœur en arrière, je veux le vrai, je veux le feu. Tes talons sur le sol font trembler tout le salon. Moi je rappe sec, toi tu voles dans le sel et le charbon. J'ai des tempêtes dans la gorge, mais je garde le fil. Le passé tape à ma porte, je lui ferme tranquille. Approche, regarde-moi, j'ai la braise et la foi. Quand je tombe, je me relève. Quand tu doutes, je m'élève. Cœur en arrière, ça brûle encore, ça brûle encore. Cœur en arrière, je tiens debout, je tiens plus fort. Cœur en arrière, ton regard me coupe en deux. Cœur en arrière, je veux le vrai, je veux le feu. Laisse la poussière parler, j'ai les paumes ouvertes. Je n'ai rien à cacher, que cette blessure offerte. Si le monde se déchire, moi je garde la carte. Me curar. Entende? Vou repetir para que você não esqueça. Eu não posso me curar, mas Deus não pode decidir. Então eu decido deixar Deus me curar. Você tem que decidir deixar Deus te curar. Você sabe qual é o mergulho? Você sabe. Você sabe o que Deus está te pedindo, que é machucando o seu orgulho, machucando o seu ego, talvez está ferindo a sua reputação diante dos homens, mas tendo a certeza que essa pele doente, essa pele cheia de feridas, vai ser como pele de criança nova. O teu Deus pode curar você, o teu Deus pode. Você tem que decidir ser curado hoje, você tem que decidir ser sarado hoje, você tem que decidir, e toda cura tem um preço, toda cura tem um preço, e talvez o preço é parar de adiar decisões importantes, é tomar decisões que custam caro, porque não tomá-las custa tudo. Quanta gente perde tudo, porque sempre foi um covarde de não se posicionar, de não dizer aqui nessa casa quem manda é o Senhor Jesus, de não se posicionar com a sua fé, de não se posicionar em relação ao seu casamento, de não se posicionar em relação à sua adoração, sempre morno, sempre político, sempre querendo ser amigo de todo mundo, sempre querendo ter um pouco de tudo. Eu agrado todo mundo. A Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor piedosamente serão perseguidos. Não tem como agradar a Deus, agradar o diabo, não tem como ficar imaginando mergulho. E esse é o grande problema. Estamos por fora bonitos, belos, e por dentro casamentos arrebentados, vidas espirituais arrebentadas, vidas profissionais arrebentadas, pessoas doentes emocionalmente, porque estamos tão empoeirados da ausência de decisão, que simplesmente acordamos um dia e dizemos: nossa, acordei depressivo, nossa, acordei com vontade
vontade de me matar. Nossa, acordei com vontade de cortar os pulsos. Nossa, acordei com vontade de pedir a conta. Nossa, acordei com vontade de não levantar da cama. Nossa, acordei com vontade de jogar tudo pro alto. Nossa, acordei com vontade de beber. Acordei com vontade de fumar. Nossa, eu acordei com vontade de desviar. Porque parece que a gente não decide. E quando eu não decido, simplesmente eu acordo e tem alguém decidindo por mim. Está na hora de você tomar uma decisão hoje. Está na hora de você parar de dizer, sei lá como eu vou acordar. Eu estou torcendo para dormir bem. Você vai decidir dormir bem. Você vai decidir acordar bem. Você vai decidir ter uma vida nova. Você vai decidir, mas pastor, porque esse poder não vem de vós, esse poder é da palavra. Eu não estou pregando motivação, eu não estou pregando psicologia, eu não estou pregando comportamento coach, eu estou pregando a Bíblia. Se você tomar uma decisão, o meu Deus vai fazer o que você não pode. Ele não pode decidir, esse é o problema. Nós estamos transferindo para Deus a decisão. Senhor, por favor, faz isso, Senhor. Deus está dizendo, eu não posso decidir por você. Eu posso te curar, eu posso te dar poder, eu posso encher tua vida de alegria, eu posso colocar uma paz que excede o entendimento, eu posso te dar horizonte nos dias mais terríveis, eu posso fazer você ver o que ninguém vê, eu posso te dar pensamentos mais altos, eu posso encher sua vida de alegria, eu posso te dar uma alegria que é incondicional, mesmo que nada fora mude, dentro de você há um rio que brota. Eu posso te dar visões, são para expulsar demônios, eu posso te dar unção de cura, eu posso te dar poder para crer no impossível e profetizar o sobrenatural. Eu posso fazer você trazer à existência o que não existe, eu posso fazer você fazer obras maiores do que eu fiz, eu posso fazer você ser o meu embaixador na terra, eu posso fazer você pisar num lugar e abençoar esse lugar. Eu posso tudo, a única coisa que eu não posso é decidir. Se você decidir deixar eu te curar, eu te curo. Se você decidir deixar eu encher tua vida de poder, eu encho. Se você decidir deixar eu encher tua cabeça de pensamentos novos, eu encho. Se você decidir, eu posso tudo, eu só não posso decidir. E você só pode decidir, não pode mais nada. Naamã decidiu mergulhar. E foi lindo quando ele volta para a sua terra. Ele diz, não há outro Deus como um Deus Israel. Não há outro Deus. Eu quero desafiar você. Você que está aqui hoje e quer uma mudança no teu interior, sabe? Uma mudança. Decidir machuca, mas não decidir mata. Decida. 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 Eu não sei o que machucou você, mas decida. Repita comigo. Saber o que eu preciso. Crer que Deus é real. Isso para nós é fácil, não é? Mas qual é o terceiro pilar da decisão? Fazer a minha parte. Fazer uma ação. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Qual é o mergulho do Jordão? Qual é a decisão que está custando caro para você hoje? O que é que você tem que abrir mão? O que é que você tem que deixar? O que é que você tem que simplesmente abandonar? Qual é a mania? Qual é o medo? Talvez é um medo, talvez é uma ansiedade. Será que vale a pena viver desse jeito, sem saber como eu vou acordar no outro dia? Sem saber se eu vou estar bem ou vou estar mal? Sem saber, não dá mais. Jesus te ama. Você tem que tomar decisões. Tomar decisões. Tomar decisões. Decidir machuca, mas não decidir mata. E as coisas não precisam melhorar fora de você para você tomar decisão. E você não precisa estar feliz para tomar decisão. Você não precisa ter dinheiro. Você não precisa ter apoio. Você só precisa tomar a decisão. Tomar a decisão. Tomar a decisão. Tomar a decisão de ver Deus. Por que você não caiu? Porque eu tomei uma decisão de encontrar Deus aqui. Por que você continua servo de Deus? Porque Ele vai me honrar. Eu tomei uma decisão de acreditar nele. Eu acredito nele. Eu acredito que Ele é real. Eu acredito. Mas cala a boca, rapaz, você é tonto. Olha a tua vida, olha a tua história, olha o que aconteceu com você. Eu tomo uma decisão. Está me machucando muito, mas eu tomo essa decisão. Eu tomo essa decisão de crer. Mas espera aí, rapaz, está piorando. O médico mandou aumentar a dose da quimioterapia. Espera aí, rapaz, olha, está dando metástase. Mas eu tomo uma decisão. Essa decisão me faz sofrer muito. Mas se eu não decidir, eu sei que eu vou morrer no outro dia. Eu sei que eu vou sucumbir. Eu sei que eu não vou aguentar. Eu estou tomando uma decisão. Eu estou tomando uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso.
Eu preciso mostrar para dentro de mim que eu tomei uma decisão e eu não vou voltar para trás. Eu não posso voltar para a Síria, eu não posso voltar doente, eu não posso viver no meio de uma enxurrada, sem saber para onde eu estou indo. Eu não posso acordar amanhã e dizer: como será que eu vou acordar? Apesar de ter coisas que são maiores do que nós, mas Deus te deu um poder, mesmo no meio do caos, mesmo chorando, decida. O diabo é sujo, mas você pode decidir ainda à base de remédio. Você pode decidir ainda meio confuso. Decida agora o que você quer para a sua vida. Decida o que você quer para o teu casamento. Decida o que você quer para os teus filhos, para o teu futuro. Ai, pastor, eu estou pensando ainda. Não pensa, não, decida. Porque se você não decidir, o diabo vai decidir por você. Decida o que você quer para a tua profissão. Decida, para de esperar, para de jogar pro acaso. Decida.